Olá, muito bom dia, que a graça do Senhor enriqueça as nossas mentes, os nossos corações e fortaleça o nosso corpo. Bem, vamos continuar sobre o nosso assunto de doutrinas e ver o que seria a doutrinação. Nós paramos e descobrimos em Mateus capítulo 16, que Jesus falou o que na verdade é terrível. Tomou o fermento como um exemplo para mostrar que doutrina é também fermento. Mas existem várias doutrinas. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus disse assim: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então cantam bonito, pregam bonito, cantam maravilhosamente, são treinados, são afinadíssimos, são criativos. Honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então vamos ver. Já falamos sobre a doutrinação, que às vezes existe em todos os tempos. Mas existe a doutrinação nas igrejas? Cada ala, ela não doutrina segundo o que seu líder lá, criador daquele sistema, ensinou? Os fariseus estavam brigando por causa de uma lei que dada por Deus a Moisés. Estão vendo? Eu vou dar um exemplo. O meu irmão, eu tenho um irmão vivo, e eu tenho mais um, né? Falando esse que mora, onde que mora? Em Goiânia, mais perto de mim. Então ele escreveu o nome dele. O nome dele é Itamar. Ele escreveu lá para mim e colocou Ilamar. Aí eu disse, por que você não se mudou de nome, agora seu nome é Ilamar? Ele disse, não, eu não vou mais cortar o T. Ele criou para ele essa doutrina, ele não vai, e disse que não iria mais cortar o T. O nome dele continuaria sendo Itamar, mas ele não iria cortar o T. Ele falou para mim, mas isso é loucura. Você quer mudar a letra do alfabeto e ter o mesmo sentido do final? Não tem como. Então veja, você quer trocar alguma palavra da Bíblia, algum sentido da Bíblia, aumentar ou acrescentar para concordar com a sua mente corrupta? Não vai dar em nada lá na frente. Você vai ser condenado lá na frente. Para que fazer isso? Fica com o que está escrito, é difícil demais? É muito difícil? Veja que eles faziam isso ali. Então eles colocavam o seu próprio entendimento, suas próprias ideias. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, ele fala justamente sobre a doutrina dos demônios. Então nós vemos doutrina de Deus, doutrina dos homens, e Paulo agora vai escrever sobre a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, 1 e 2, né? Diz assim, 1 Timóteo 4. Depois segunda, 1 Timóteo 4. Está bem aqui, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Eu falei um áudio para trás aí, uns 3 ou 2, não sei, sobre um pregador dizendo que você não tem que ter entendimento, você não tem que entender. Em Atos dos Apóstolos, nós vimos que quando o Felipe encontrou com aquele homem eunuco da rainha, né? Ele perguntou para ele: você entende o que você está lendo? É Atos dos Apóstolos capítulo 8, eu não tinha anotado aqui. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Então, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai à região do sul, a caminho que desce de Jerusalém. Deixa eu andar mais rápido aqui, ó. E estava andando aí um eunuco alto funcionário de Candance, rainha dos etíopes. E ele estava lendo a respeito do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que tu lês? Ou entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Por isso Deus deu ensinadores. Como poderei entender? Vem um pregador caído da graça, só pode ser, né, com a doutrina de demônios nos seus lábios, dizendo que a Bíblia não é para ser entendida. Isso é doutrina de demônio, gente. Aí Filipe podia ter falado para ele: não, porque você não é eleito, por isso você não entende. Você não é da noiva, por isso você não entende. Desculpe sair um pouquinho, porque a alma, a gente ferve, né? A doutrina é tão terrível que incomoda. De vez em quando a gente tem que dar uma pinceladinha, né? Acho que vocês não se importam, não, né? Então dizer que você não deve entender a Bíblia. São antibíblicos, se são antibíblicos, são anti-Jesus, se são anti-Jesus, são anticristo, então segue doutrinas de demônios. Está claro, está explícito. Como poderei entender? A pergunta de Filipe é: entendes tu o que lês? Então a doutrina de demônios. Então a doutrina de Deus, dos homens e dos demônios. Paulo falou que ela existe, Jesus falou dos homens, é fermentado, são religiosos. Mas nós vimos que as pessoas causam esse escândalo sobre a doutrina de Jesus. Vamos ver que está em Mateus capítulo 6, o verso é o 17. Deixa eu ver aqui se eu estou olhando corretamente. Sobre pessoas que trazem escândalos sobre a doutrina de Jesus. Eu não sei sobre, acho que sim, sobre a doutrina de Jesus, né? Ensinam aquilo que não convém. A anotação que eu fiz aqui não está correta com o texto, né? A pergunta é: quem traz o escândalo sobre a doutrina de Jesus? Então eu posso dizer assim: quem traz o escândalo é o ladrão? É a meretriz? É aquele homem que não proclama crer em nada? Ou é o falso pregador? Você analise e vê. Então aí no sul eu vi as notícias que fizeram uma estátua, já falei isso, dedicada a Lúcifer. Tá, dedicada a Lúcifer. A Constituição brasileira, como nós vivemos num país laico, diz que eles não infringiram nenhuma lei nacional. Ah, mas então o prefeito mandou tirar. Ué, se ele for tirar tudo aquilo que é contrário à Bíblia da sua cidade, só se queimar ela, né? Cidade. Isso não é uma hipocrisia?
Então ele se engrandece perante aquelas pessoas ali que acham os evangélicos, alguma coisa assim, para ganhar a eleição. Mas tira tudo aí que é contrário às Escrituras. Tira da sua cidade tudo que contraria a doutrina de Jesus. Até as igrejas você vai ter que fechar. O povo você vai ter que matar. Porque por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Se o amor esfriou, acabou. Que doutrina de Jesus existe sem amor? Toda a doutrina de Jesus ela é preenchida, recheada, coberta de amor. É qual aquele bolo de chocolate que gente gosta? Eles falam de... acho que é nega maluca. É chocolate por dentro, é chocolate em volta, a cobertura é chocolate e o que vai por cima é aquele bolinho de chocolate, aqueles redondinhos, né? Chocolate e aqueles chocolatezinhos granulados por cima. Então, o mundo entrou nisso. É pura vaidade, é ignorância, porque não querem a doutrina de Deus. Agora eu pergunto, qual religião é que se diz que é mais fragmentada no mundo? Judaísmo? Tem quantas alas de judaísmo? Islamismo? Maometanismo? Budismo? Elas são fragmentadas? Não. O budista lá no Japão, que vive aqui, ele faz o mesmo tipo de solenidade, cria da mesma forma. Agora o cristianismo está todo fragmentado, por quê? Porque os homens se acharam mais sábios que Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, colocaram suas ideias humanas, cada ala doutrina segundo os seus fundadores, por isso tanta confusão. Está vendo? Agora, você não pode mudar o alfabeto. Quando você muda, você entra numa contradição. Você não pode mudar a Bíblia, dizer aquilo que não é verdade, falar que quem ensinou isso para você foi Deus ou foi um homem que não lê a Bíblia, que não pregava a Bíblia, e você vai seguindo ele e levando os incautos para o mesmo buraco. Agora, as denominações se fragmentaram. Então você vai encontrar numas pequenas cidades com um título só, da mesma denominação, da mesma ala, igreja, cidade pequena de poucos mil habitantes, 5, 6, 10 igrejas, cada uma prega um tipo de doutrina diferente. Na minha igreja você pode, na minha igreja você pode, na minha igreja não pode, na minha igreja eu faço isso, na outra não faz. O que é isso? Isso é cristianismo? Não. Isso é uma doutrinação errada, caíram no engano do diabo. Então cada ala doutrina segundo os seus próprios entendimentos, segundo o seu fundador. Então você vai encontrar aí dentro da famosa mensagem da qual saímos, qual ala você vai resolver seguir? A ala do novo nome? Fragmentou? Não, é a ala da nuvem. É a liderança do pastor fulano de tal. Não, ele caiu da graça, vamos seguir o fulano de tal. É o que ele fala. Agora, se os cristãos, eu creio que isso é impossível, mas não é tão impossível, né? Se os cristãos tomassem a Bíblia como absoluto, a Bíblia absoluto, porque eles falam que a Bíblia, uns falam que é a Bíblia, mas que é nada de Bíblia, são apenas gananciosos e enganadores. Vejam bem, a doutrinação. Pega as criancinhas, eu falei, já pedi perdão aqui. Embora eu ensinasse muito a Bíblia para elas. Ensina a Bíblia. O caminho do Senhor, não o caminho de um homem que diz que é isso, é aquilo. Não. Jesus não diz, Jesus é o nosso Salvador. Ensina só o que Jesus ensinou. Ensina só o que está na Bíblia. Então, se eu ensinar só o que está na Bíblia, o irmão lá no sul, quando nós encontrarmos, nós vamos estar de mão dadas. O irmão lá no norte, quando nós encontrarmos, vamos estar de mão dadas. Então você pode ir na igreja do irmão lá, do irmão cá, é a mesma coisa. Todos têm a mesma doutrina.
Mas não há fidelidade no mundo religioso. Cada um quer só para si, se engrandecer, ser o tal. Eu sou mais antigo que você. Eu sou mais velho que você na fé. Que coisa, que diferença faz? Paulo era mais novo da fé do que Pedro. Chegou lá e falou para Pedro: você está errado, Pedro. Pedro não se exaltou contra ele, reconheceu o seu erro, porque tinha do mesmo espírito. Paulo chegou e chamou a atenção de Pedro. E aí? Eu sou mais velho que você me respeita? Não é falta de respeito corrigir uma pessoa, não. Não é falta de respeito advertir a pessoa, não. É amor. Agora, como se faz? Às vezes. Mas não é falta de respeito, não, pastores. Se alguém te chamar a atenção, te corrigir, atenta para aquilo. Olha direitinho o que você anda fazendo. Então, segundo os seus fundadores, por isso há tanta confusão. Mas Paulo aconselhou Tito, rapidamente, se der tempo aqui, a Tito a pregar só o que convém à sã doutrina. Eu não vou procurar na Bíblia, vou ler. Paulo diz assim para Tito: tu, porém, fala só o que convém segundo a sã doutrina. Você pode ler isso aí. Tito, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Leia. Você vai ser abençoado. Porque você vai conhecer a Bíblia. E quando eu disser alguma coisa aqui que não é segundo a Bíblia, você é meu irmão, você me ama, você vai escrever para mim dizendo: ó, isso aqui não é segundo a Bíblia. Ele diz assim, olha, é Paulo dizendo para Tito, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu estou colocado aqui para falar o que convém à sã doutrina. E que Deus conceda-nos esta graça. Não deixa ninguém te doutrinar fora da palavra. Seja mais leal com a sua alma, autêntico, em nome de Jesus. Amém.